Você já se perguntou se vale a pena ter uma agência de marketing digital ainda esse ano? Se você já se fez essa pergunta, é bem provável que você está olhando para uma oportunidade que ela é de fato lucrativa, mas que as pessoas não tendem a falar as coisas que dão errado ou os pontos de atenção que você deveria ter antes de empreender dentro desse segmento. E depois de mais de 250 clientes, com mais de 1 milhão de faturamento mensal aqui dentro da nossa empresa, eu posso te dizer, tem várias coisas que são importantes da gente tratar e trazer para que você comece o seu modelo com o pé direito, ou que, se você já tem uma agência hoje, que você olhe para esses fatores que eu trouxe aqui para aprimorar e você colocar ainda mais dinheiro dentro do seu bolso. Então vamos lá, cara, um conteúdo extremamente prático, como eu gosto de fazer aqui dentro do meu canal, é trazer o meu iPad, a gente vai rabiscar, vai falar sobre várias coisas aqui dentro. E pra gente começar esse conteúdo, cara, a primeira coisa, né, que eu sempre gosto de trazer eu quero sempre entender primeiro para quem a gente vai servir. Então, para quem vamos servir. Então, cara, o primeiro ponto é: quem que é o seu cliente ideal? Para quem que você gostaria de trabalhar? Eu já falei em outro vídeo, já comentei isso aqui. Quando a gente começou lá atrás, a gente dava um foco muito grande para e-commerce. A gente dava, né, um foco muito grande em lojas online. Por quê? Esse era um segmento que lá atrás a gente começou muito forte, porque a gente tinha uma certa aptidão. E por outro lado, quando a gente olha para esse segmento, né, principalmente os pequenos e-commerce que nos deram abertura, nos deram a oportunidade da gente começar, era mais fácil da gente entregar um resultado. Então, quando a gente olha, cara, para quem a gente gostaria de servir hoje, baseado no seu entendimento, baseado na sua experiência, do que você já teve de experiência prévia, qual que é o segmento que você deveria trabalhar. Depois disso, e fica comigo até o final, porque eu quero falar de valores, de número, da parte financeira, mas para eu chegar na parte financeira é muito importante que eu te dê esse contexto aqui anteriormente, para depois a gente ir para essa outra parte. Então, primeiro, para quem a gente vai servir? Segundo, cara, o que você vai servir para essas pessoas? Então, o que servir? Qual que é o produto? Qual que é o produto que você vai servir para esse dono de agência, para esse dono de e-commerce aqui em cima? Você vai servir a gestão de performance? Você vai servir design de página? Você vai servir LP? Você vai servir recuperação de carrinho? Você vai servir IA? Qual que é aquilo que você vai servir para o seu cliente? Isso é muito importante, porque esse é um princípio de um negócio como um todo. O grande ponto que a gente tem que lembrar é que o empreendedorismo, de forma geral, ele tem a ver com resolver problema. Então, resolver problema. Se a gente lembrar que o grande foco do empreendedorismo, de uma agência, de uma indústria, de qualquer outra coisa, é a resolução de um problema, eu preciso pensar qual é o problema, né? Então, de quem eu vou resolver e para quem e como que eu vou resolver isso. Então, eu preciso lembrar desses três aspectos. Eu tenho que resolver um problema, eu tenho que pensar em quem é que eu vou resolver esse problema e como e o que eu tenho que fazer para resolver esse problema. Porque o cliente, né, imagina que o problema do cliente é vender mais. Cara, eu consigo vender mais para empresas, para, por exemplo, e-commerces que já tem um faturamento muito alto. Por exemplo, a gente atende a Good Day hoje. A Good Day, né, um dado público, o Enzo já postou lá no LinkedIn, ele fatura mais de, se eu não me engano, 1,5 milhão por mês. E ele colocou isso é um dado público. Se essa é uma verdade, cara, esse cara ele já tem um canal de aquisição muito bem estabelecido, né? Que é o marketing de influência, ele tem um tráfego pago que funciona muito bem. Então, o serviço que eu vou prestar para ele não necessariamente vai ser o serviço de performance, que é o que todo mundo tenta vender. Eu aqui dentro da Turbo, por exemplo, cheguei, né, pro Enzo e falei, cara, deixa eu pegar a parte de e-mail e a gente vai trabalhar toda a parte de recuperação de compras e toda a parte de nutrição com os clientes. Claro, cara, a gente acrescentou 30% de faturamento para esse cara. Então, quando eu falo, né, que a gente, ao montar uma agência, ao ter uma agência, a gente deve pensar muito em quem a gente vai servir, quais são os produtos e qual que é o problema que eu vou resolver. E, naturalmente, o problema que uma agência, né, ela tende e tenta forçar mais a resolução está ligado a vender mais. E qual que é a boa? Qual que é a notícia boa, né, pra gente que está trabalhando aqui com vender mais? A notícia boa pra gente que está nesse segmento é que todas as empresas eventualmente vão precisar dessa solução para sempre. Vender mais é uma dificuldade. Tracionar um negócio de fato é uma necessidade grande de todas as empresas. A própria Turbo, ela precisa de mais soluções para vender mais. Então, nós não somos donos de todas as verdades. Então, se isso é uma premissa, eu preciso de mais fornecedores, de mais prestadores de serviço
aqui dentro. Então, olhando para isso, né, olhando para o modelo de agência, a gente tem que pensar, primeiro, para quem, o que eu vou servir e lembrar sempre dessa resolução de problema. Esses são princípios que a gente naturalmente precisa entender quando a gente está falando do início de uma agência, né? A gente precisa olhar para esses aspectos. Agora, entrando um pouco mais, né, no que é natural da gente olhar, né, e mais uma vez, a resolução de problema de vender mais, a gente precisa fazer uma analogia com a loja. E aqui eu vou tratar de e-commerce, né? Vou falar desse segmento. Poderia estar falando de qualquer outro, mas pensa o seguinte comigo. Se uma loja ela tem uma fachada bonita, mas ela não recebe nenhum visitante, não serve de nada. Então o que eu quero dizer com isso? Imagina que o e-commerce é lindo do meu cliente. É lindo. Pô, nota 10, você entra, página conversiva, tem uma cópia agradável, foto de produto legal, tá tudo indo no bom caminho. Só que qual que é o problema? Não tem fluxo de pessoas entrando para dentro dessa loja. Então por que o tráfego geralmente é o produto que ele é mais aceitado dentro dos clientes? Porque ele é o produto que traz visitantes. Ele é o produto que encontra pessoas com a solução que esse cliente vende, que geralmente é uma game, é um boné, é uma camisa, é um tênis, é qualquer produto que esse cliente vende nessa loja. O tráfego, né, a gestão de tráfego, ela a gente chama de GT aqui dentro, ela é uma gestão no qual esse cliente está trazendo público para a loja. Então, por que esse é um produto que ele tem muita entrada? Porque, naturalmente, existe esse racional. Só que, com a sofisticação do mercado que a gente está tendo, existe tanto profissional, e graças a Deus, existe o Pedro Sobral, existem várias outras pessoas que ensinaram, né? Inclusive nos ensinam aqui dentro sobre gestão de performance, sobre gestão de tráfego, que hoje a gente consegue levar um público qualificado para essas lojas, só que o trabalho ele vai muito além da gente só prestar o serviço de tráfego. Porque até mesmo na gestão de tráfego, né, se a gente olhar e lembrar, eu preciso de ter bons anúncios. E aí, por que eu tô falando isso daqui para você? Porque o ano que a gente tá agora e olhando para frente, a gestão de tráfego, ela tá cada vez mais automatizada e tem cada vez mais IA nesse processo, e a construção de bons anúncios, de boas peças, é o que é o diferencial para os clientes que a gente atende aqui dentro. Então hoje, eu chego num cliente e eu não necessariamente ofereço para ele fazer tráfego pago. Eu vou oferecer bons anúncios. Eu vou focar no cliente e entregar 16 peças de anúncio para ele rodar nas campanhas. E aí, cara, se é o fulano, o Chico Beltrano, o Pedro Sobral, qualquer outra pessoa que está rodando esses anúncios, não tem problema. Ou se é a mesma turbo, não tem problema. O grande ponto aqui pra gente é que eu estou entregando peças que estão convertendo. E quando eu faço isso, cara, eu tenho um valor agregado e esse cliente fica comigo por muito tempo. Provavelmente vocês conhecem a Minimal Club. Inclusive, eu vou deixar o cupom Peixoto para você comprar com desconto, 12% de desconto comprando em todo o site. A Minimal é um cliente nosso. A Minimal, eu trabalho fazendo só anúncios. Ou seja, eu entrego só esse produto. E para Minimal, eu cobro mais de R$8.000 por mês em um contrato para fazer anúncios. Então, olha que interessante, cara. Por que a percepção da agência de gestor de tráfego parece ser um negócio não tão lucrativo como antes? Porque as pessoas pararam no tempo, né, e não se adaptaram à nova realidade que a gente tem para quando a gente olha para o segmento como um todo. Então, as lojas online, os e-commerces, seja ela também, né, uma empresa que não é e-commerce, que é um lead, elas precisam de soluções que vão além da gestão de performance. Então, é muito importante, né, você que está começando agora ou você que quer aprimorar a sua agência, o seu negócio, olhar para isso daqui. Porque essa prestação de serviço ela vai definir como você vai ganhar dinheiro e, principalmente, como é que você faz isso, não necessariamente escalando, porque o modelo de agência, né, ele não é um modelo que aqui eu tenho custo e aqui eu tenho receita. Esses dois, eles geralmente estão sempre andando em conjunto. É diferentemente de eu ter uma startup, por exemplo, que eu tenho a linha de custo aqui e que geralmente eu tenho uma linha de receita que faz isso. Porque esse é o grande ponto da diferença quando eu tenho um SaaS, por exemplo. O meu custo inicial ele é muito alto, né, e marginalmente próximo à minha linha de receita, mas quando eu escalo a operação, quando eu escalo o faturamento, os custos eles não acompanham. E por isso é a mágica da gente ter soluções em conjunto. Como que eu faço aqui dentro da Turbo hoje para que eu tenha mais margem aqui dentro do meu modelo de negócio? Eu tenho outros serviços,
mas eu estou cada vez mais trazendo soluções as a service. Então, por exemplo, cara, as soluções de IA, elas vêm muito forte por conta desse ganho que a gente tem marginalmente nos serviços prestados. Então, sabe aquele criativo que eu entregava para Minimal? Imagina que agora, ao invés de eu fazer 16, eu posso fazer 24, mantendo a qualidade, porque eu tenho a IA e eu não preciso de mais hora homem nesse processo. Se isso é uma premissa verdadeira, se isso é um negócio muito bom, cara, eu estou conseguindo entregar mais valor. A única coisa que faz o seu cliente ficar é geração de valor. Flávio Augusto aqui adora, né? Geração de valor é a única coisa que vai fazer o cliente ficar com você. Nada mais, nada menos vai fazer o cliente ficar com você. Pode confiar em mim. Se você não estiver gerando valor, essa é a principal premissa. Tem outras, sim, mas essa daqui é a principal para que o cliente fique. Se você está conseguindo gerar mais valor sem aumentar a sua hora homem, você naturalmente está ganhando mais confiança do seu cliente e você está reduzindo o seu custo operacional. Se você está fazendo isso, a sua margem ela vai aumentar. Então hoje, né? E aí você deve estar se perguntando, Vitor, mas qual que é a margem do negócio? O que a gente pode esperar, né, de uma agência? Cara, quando a gente fala de uma agência, que aí eu vou olhar para faixas de faturamento, imagina que você está nos seus 10K hoje. Cara, nos seus 10K, se você está cobrando um ticket médio de 2,5, que é totalmente possível você fazer isso, você está atendendo 4 clientes. Com 4 clientes, o que você está fazendo você está atendendo tudo. Então, sua margem aqui está beirando os 70% a 80%, né? Porque o seu custo é o seu salário e basicamente as ferramentas que você vai utilizar, contador e tudo mais. Então, você está tirando seus 7 a 8K aí limpo todos os meses. Se a gente está vindo, né, para um modelo de negócio que você está fazendo uns 50K, a gente está falando aqui dentro desse modelo de negócio, a gente está falando de uns 20 clientes. Para 20 clientes, naturalmente aqui dentro, você já trouxe um gestor de tráfego e você pode estar trabalhando, né, 1 ou 2, a depender do nível de senioridade dessa pessoa. Você já pode, vamos colocar 2 gestores de performance aqui, você está gastando 5 mil, né, 2.500 de fixo ou 3 mil, vamos colocar 3 mil de fixo, está gastando seus 6 mil aqui, você está gastando vamos colocar também uns 3 mil de freela, né, de forma geral, para fazer o design, se você está prestando só gestão de tráfego. Então, de forma geral, os seus custos diretos, se você está prestando só o serviço de tráfego pago e você está entregando os anúncios, cara, você está com uma margem excelente. A gente está com uma margem aqui, se a gente está pensando, eu estou falando margem de contribuição e não lucro líquido nesse momento. Então, imagina, o seu custo para operar vamos arredondar aqui 10 mil, né? Então, eu estou falando 10 de 50. Né? Conta simples. A gente está falando aqui de 80% de margem. Cara, se eu estou falando de 80% de margem, são pouquíssimas coisas no mercado que dão 80% de margem. O grande fator, o grande ponto que eu vejo, né, das operações e de forma geral, a gente também errou sobre isso, cara, quando a gente sai aqui de uma operação no qual a gente sai de 50 para 100 mil. Depois, a gente vem de 100 para 200. E a turbo aqui, a gente saiu de 200 para 1 milhão em menos de 8 meses, aqui nesse intervalo, tá, pessoal? A Turbo tem mais de 8 anos, a gente teve uma demora muito grande para chegar nisso daqui, e é natural, principalmente porque a gente está começando, mas há 8 meses atrás, quando eu entrei aqui, a gente estava faturando 200 mil, e aí depois eu posso contar em outro vídeo como é que foi minha transição para cá, porque a gente tem um outro negócio. Em 8 meses, a gente bucou 800 mil de receita. Fazendo isso, cara, qual que é o lance que geralmente a gente erra e que você não vai errar e eu não vou deixar você fazer isso? Cara, é a gente conseguir construir os squads. Quando a gente constrói os modelos de squads bem definidos e bem gerenciados, e com rotinas bem definidas de auditoria, aqui você vai garantir uma margem entre 70% a 60% de margem bruta. O que eu quero dizer com isso? Imagina, o cliente paga 100 mil, né? Os clientes pagam 100 mil, você pagou todas as pessoas e ainda vai sobrar mais ou menos os 60 mil. Cara, quando você faz isso de margem bruta, você tá com um puta negócio na mão, com uma escala maior, né? Vamos colocar aqui os 100 mil. Não se preocupa em ter escritório e muita coisa cara nesse momento. E quando você começa a fazer isso daqui, o que você precisa garantir, que a gente não fez lá atrás e que hoje
é um negócio que garante que a gente tem um churn muito menor e uma receita, né, interna, que é a venda para base de cross-sell e upsell. Quando a gente faz cross-sell e upsell e eu tenho menos churn, eu tenho um crescimento muito mais saudável porque eu não dependo tanto de aquisição. Então, quando eu faço isso dentro da minha operação, eu tenho, primeiro, com auditoria, entrega de resultado, que é o lance que eu trouxe aqui em cima. Então, cara, se a gente não tá entregando resultado de forma consistente, é natural que você vai ter um churn muito elevado. E se você tem um churn muito elevado, você vai ficar precisando de muita aquisição para repor base. E, naturalmente, se você faz muita auditoria, e é, cara, aqui, na minha opinião, tá o game das agências a partir de agora, nas auditorias, porque elas estão se profissionalizando. Se a gente olha no modelo de gestão de forma geral, o que acontece? Cara, as empresas precisam de gestão, elas precisam de auditoria. Se tem um fulaninho que atende 20 contas, eu preciso garantir que ele está fazendo as 20 testes que ele tem para fazer naqueles 20 clientes. Se você não faz isso dentro da sua empresa, se você está começando ou vai começar uma agência e não olha para isso, você provavelmente está deixando o dinheiro. E se você está deixando esse dinheiro, cara, você está pagando para trabalhar, enquanto você deveria estar colocando esse dinheiro dentro do seu bolso. Então, o grande fator para mim aqui hoje, se você está começando a sua agência ou se você está indo para a parte de aprimorar a sua gestão para levar a sua empresa de 10 para 100, para 50, para 100, de 200 para 1 milhão, como a gente fez aqui dentro, cara, criar os processos. Então, cara, o que manda na empresa são processos, depois pessoas e depois tecnologia. E, cara, tecnologia com IA é um negócio que tá vindo para porrar tudo aquilo que a gente tem de concepção aqui dentro em relação à agência. Então, cara, esse conteúdo que eu quis trazer aqui pra você hoje é um conteúdo extremamente mais técnico, mais denso, mas pra você que tá começando a sua agência, passar por esses 5 pilares, e a gente tem muitos outros pilares, né? Como a gente falar como é que a gente cresce, como é que a gente vende mais, como é que a gente vende mais para base, como é que a gente reduz custos, como é que a gente paga menos imposto. Hoje aqui dentro da Turbo a gente está pagando muito menos imposto graças a uma consultoria que a gente pagou. Hoje aqui dentro a gente tem os modelos de auditoria que a gente implementa dentro da nossa empresa. Todas as semanas a gente tem uma reunião, eu vou fazer um vídeo sobre isso. A gente tem uma reunião toda terça-feira no qual a gente fala de capacity, a gente fala de churn, a gente fala de contratação. Então a gente olha para todas as pessoas toda terça-feira e entende se a gente está tendo esses processos sendo seguidos. E com isso, se eu tivesse que começar hoje com essa mentalidade de, cara, eu tenho que ter os processos, eu tenho que pensar nas pessoas, eu tenho que pensar na tecnologia, eu vou começar o meu negócio muito mais tranquilo, ou seja, sem precisar de muita, cara, sem precisar de me matar de trabalhar, porque eu sei o que tem que ser feito e quando eu sair da operação, eu sei o que a pessoa tem que fazer e eu sei o que eu tenho que cobrar dessa pessoa. E quando eu faço isso, o que acontece? Mais dinheiro no bolso e mais tranquilidade. Então, se você está começando a sua agência agora, cara, e quer contar com alguém para alavancar o seu negócio, ou você tem uma agência e quer aprimorar os seus processos, tem um link aqui embaixo, você pode marcar uma reunião comigo, a gente vai bater um papo, eu vou entender um pouco mais sobre o seu negócio, a gente vai montar um plano de ação personalizado. Se não, cara, continua consumindo o conteúdo aqui que eu tenho certeza que esses conteúdos que eu estou fazendo aqui vão agregar no seu dia a dia. Se você quer desenhar um planejamento para sua empresa, para sua agência, clica no botão logo aqui abaixo. Se você curtiu, cara, esse conteúdo, faz o seguinte, clica aqui para se inscrever, clica aqui nos comentários e deixa um comentário para entender o que você achou desse vídeo e não esquece de se inscrever no canal. É isso, um forte abraço e tchau!